Seja muito bem-vindo a mais um programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e hoje vamos estudar a respeito de Demas, um homem que começou muito bem, mas terminou mal. Demas começou na fé, andou com Deus, mas depois se desviou do caminho santo. Demas é mencionado na Bíblia apenas 3 vezes. E todas as citações a respeito de Demas se encontram no Novo Testamento. Demas que foi cooperador do apóstolo Paulo e foi citado pelo apóstolo em Filemão. A carta que Paulo escreveu a Filemão tem apenas um capítulo. Leremos o versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Entre os cooperadores de Paulo, nós temos ali Demas, entre outros, como Marcos, Aristarco e Lucas. E Demas aqui mencionado. Demas andou na fé, esteve na obra de Deus, foi útil ao ministério do apóstolo Paulo, estava no caminho certo, e você precisa continuar no caminho certo. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Não adianta você andar na fé por quase toda a sua vida e depois abandonar o Senhor e perder a sua alma e ser condenado. Deus nos oferece a salvação de graça, mas precisamos permanecer fiéis a Ele até o fim. Demas é citado por Paulo uma segunda vez, ainda quando estava na obra do Senhor. Demas ainda servia a Deus a essa altura. A epístola que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, nos diz o seguinte: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então a igreja de Colossos recebeu essa carta e a saudação do apóstolo Paulo, também do médico Lucas e de Demas. Demas foi atuante na obra do Senhor. Ouviu o evangelho, creu, esteve no caminho de Deus, levou a preciosa semente, ajudou Paulo a propagar a palavra do Senhor, certamente esteve com Paulo em viagens missionárias, serviu a Deus por um tempo, esteve na fé por determinado tempo, mas depois decidiu abandonar o caminho do Senhor, se apostatou da fé. Demas é citado a terceira e última vez na Bíblia Sagrada. Agora não mais como cooperador da obra do Senhor. Agora não mais como alguém que servia a Deus, mas sim como alguém que se desviou da verdade. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E Demas colocou a mão no arado, esteve na obra, atuou na obra do Senhor, foi cooperador de um apóstolo muito proeminente das Sagradas Escrituras. Demas esteve na fé, mas depois decidiu se entregar às paixões deste mundo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Demas desamparou o apóstolo Paulo, decidiu por conta própria abandonar Paulo, abandonar a fé, tirou os seus olhos da eternidade e passou a focar, a desejar aquilo que o mundo pode oferecer, as ilusões deste mundo, o pecado, os prazeres mundanos são passageiros e levam para a destruição eterna, para a condenação eterna. Tenha os seus olhos fixos na eternidade. Almeje habitar nos lares celestiais. Coloque as suas mãos no arado e não olhe para trás. Não adianta ser quase salvo. Andar com Deus por um tempo e depois abandoná-lo. Não adianta nada. Permaneça fiel até o fim. Demas andou com Deus. Era auxiliar de Paulo, era cooperador do apóstolo, fazia a obra, esteve no caminho santo, conhecia a verdade, sabia da importância do evangelho, da palavra, ajudou Paulo a ganhar almas, mas depois amou o presente século,
se entregou ao pecado, às paixões deste mundo, aos prazeres passageiros. Demas trocou aquilo que ele tinha de precioso, a sua alma, a eternidade, trocou por um prato de lentilhas, por uma ilusão, por algo passageiro e destrutivo. Demas escolheu porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Temos um livre arbítrio. Demas sabia da verdade, mas abandonou a Deus, abandonou a fé, jogou tudo fora, jogou a sua coroa fora, a coroa da vida, jogou fora. Ele teve ali o seu nome riscado do livro da vida porque abandonou a fé, se apostatou da fé genuína. E veja o que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Somente quem persevera até o fim é salvo. Não adianta você ir até quase o fim, andar com Deus por quase toda a sua vida e depois abandoná-lo. Você perde a sua salvação. Seja fiel a Deus até o fim. Se fiel até a morte, você receberá a coroa da vida. Demas é um exemplo daquilo que não devemos fazer. Ele andou com Deus, esteve na fé, serviu na obra do Senhor e depois abandonou tudo, trocou pelas paixões mundanas. Não faça isso. Lembre-se do ladrão da cruz, que no último instante de sua vida ele se entregou ao Senhor Jesus. O ladrão arrependido. Um dos ladrões zombava de Cristo. O outro se entregou ao Senhor Jesus. E teve a garantia que naquele mesmo dia estaria com o Senhor no paraíso. O Senhor Jesus sendo crucificado. E dois ladrões, um de um lado, outro de outro. Um zombava, outro se entregou a ele. Aquele que se entregou a Cristo teve a garantia da salvação, de estar no paraíso naquele mesmo dia. Aquele ladrão tomou a decisão certa. Demas tomou a decisão errada. Serviu a Deus por um tempo e depois o abandonou e colocou tudo a perder. Seja fiel até a morte. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus abençoe a sua vida a cada dia mais, em nome de Jesus.